A chuva torrencial lá fora caía como um colar de pérolas que se partira, batendo com força nas janelas do chão ao teto com um som crepitante que fazia a luz amarela e quente do quarto nupcial tremer. Tinha acabado de tirar os saltos altos e a cauda do vestido de noiva ainda se amontoava aos meus pés, manchada com um pouco do champanhe do banquete. De repente, o telemóvel ao meu lado tocou de forma estridente. João Mendes levantou-se num movimento quase reflexo, agarrou no telemóvel e dirigiu-se para a varanda. O movimento foi tão rápido que parecia ter medo que eu ouvisse o conteúdo da chamada. Ele estava de costas para mim, os ombros ligeiramente curvados, a voz muito baixa, mas o isolamento acústico do quarto não era assim tão bom, e eu ainda conseguia captar algumas frases intermitentes. João baixou a voz e disse: "Por que é que tinhas de ligar precisamente agora? Não sabes que dia é hoje?" João fez uma pausa e suavizou o tom. Está bem. Não andes a vaguear por aí. Espera por mim à saída do aeroporto. Vou já buscar-te." Caminhei descalça até a porta da varanda. O vento frio, carregado de gotas de chuva, atingiu-me o rosto, fazendo-me estremecer. Quem é que telefona a esta hora? Não levantei a voz, mas cada palavra carregava o peso de uma pergunta. João virou-se bruscamente. Um vislumbre de pânico nos olhos, que num piscar de olhos se transformou em impaciência. Não é ninguém. Uma amiga ficou presa no aeroporto por causa da chuva forte. Vou só buscá-la. Enquanto falava, dirigiu-se ao quarto, estendendo a mão para o casaco preto no cabide. Uma amiga, dei um passo em frente, bloqueando-lhe o caminho. Sem querer, toquei no botão de metal do seu casaco. Estava gelado. João, hoje é a nossa noite de núpcias. Lá fora, a chuva é tão forte que pode inundar os carros. Que amiga é essa que merece que o noivo abandone a noiva para ir buscar a chuva? João franziu o sobrolho. A sua voz tornou-se mais grave. Sofia Almeida. Não sejas irracional. É uma rapariga. É a primeira vez que vem a Lisboa. Não conhece ninguém. E se apanhar chuva e ficar doente? Eu ri-me. Exasperada, apontei para a sala de estar. A torre de champanhe ainda não foi retirada. A decoração de casamento na parede da televisão é particularmente chamativa. Eu também sou uma rapariga. Acabei de casar contigo, de brindar contigo. Vais deixar-me sozinha neste quarto nupcial vazio e não tens medo que o meu coração arrefeça? Arrefecer com o quê? João afastou o meu pulso com força. O suficiente para me fazer cambalear. O casaco já estava sobre os seus ombros. Vou só buscar uma pessoa. Volto no máximo dentro de 1 hora. Fica em casa e porta-te bem. Não faças birra. João. Levantei a voz, sentindo a garganta apertar. Vais buscar a Beatriz Costa, não é? Ao ouvir estas 3 palavras, a expressão de João mudou instantaneamente. A pouca paciência que fingia ter, desmoronou-se por completo. E se for? Ele decidiu ser frontal, com um toque de justificação nos olhos. Ela alterou o voo de propósito para vir dar-nos os parabéns pelo casamento. Agora está presa no aeroporto. Não tenho razão para não ir. Parabéns pelo casamento? Achei a frase ridícula. O peito apertado e abafado. Se ela quisesse mesmo dar os parabéns, por que não veio antes? A cerimônia? Por que é que escolheu precisamente a noite de núpcias, com esta chuva torrencial? João, no teu coração, existo eu, a tua mulher recém-casada? Eu disse para não fazeres um escândalo. A voz de João estava carregada de irritação. Ele pegou no guarda-chuva à entrada, sem hesitar um segundo. Vou e volto num instante. Não fiques a pensar em disparates. Se saíres por essa porta, nunca mais penses em voltar a entrar nesta casa. Gritei para suas costas. A voz firme e decidida, sem um pingo de choro. Os passos de João hesitaram por meio segundo, mas ele acabou por não se virar. A porta da entrada bateu com um estrondo, fazendo até a nossa fotografia de casamento na parede tremer. Ouviu-se o rugido do motor de um carro lá embaixo, que foi gradualmente abafado pelo som da chuva. Fiquei ali, a olhar para a cauda do meu vestido de noiva espalhada pelo chão, sem derramar uma única lágrima.
O telemóvel vibrou no meu bolso. Era uma mensagem do Sr. Lopes, o nosso mordomo, a perguntar se eu queria que me trouxesse um copo de leite quente. Olhei para o ecrã e respondi rapidamente com 3 palavras: ativar o plano. O Sr. Lopes era um empregado antigo da família Almeida. Trabalhava para a minha família desde o tempo do meu avô. Quando me casei, fiz questão de o trazer comigo, precisamente para me precaver de um dia como este. O chamado plano fora algo que eu estabelecera com a minha família antes do casamento. Se o João me traísse, eu levaria tudo o que era meu e sairia ilesa. Fui ao quarto, peguei no meu telemóvel pessoal da mesa de cabeceira e liguei ao Sr. Lopes. A minha voz estava tão calma, como se estivesse a falar de algo trivial. Sr. Lopes, notifique imediatamente o departamento financeiro da família. Quero que todos os ativos do meu dote de 1.000 milhões de euros, incluindo dinheiro, ações e imóveis, sejam transferidos para contas privadas no estrangeiro. Nem um cêntimo pode ficar para trás. Sim, menina Sofia. Vou tratar disso imediatamente. Acrescentei. E quero que todos os meus bens pessoais, que estão na casa dos Mendes, sejam embalados esta noite e enviados para a moradia de Cascais. Façam-no rapidamente, sem alertar ninguém da família Mendes. Compreendido, menina? Pode ficar descansada. Estará tudo feito, no máximo, em meia hora. Desliguei a chamada, fui ao closet, abri o compartimento secreto mais ao fundo e retirei os documentos de identificação e um acordo já assinado que tinha preparado. Este dote de 1.000 milhões de euros era a segurança que a família Almeida me dera, não para subsidiar o João e a sua amada. Troquei para os meus sapatos rasos, peguei na pequena mala que já tinha pronta e olhei uma última vez para aquele que deveria ter sido o ponto de partida da minha felicidade. Mal saí de casa, a chuva fria molhou-me o cabelo. O carro preto que o Sr. Lopes enviara já esperava silenciosamente no fim da rua. O motorista, ao ver-me, correu na minha direção com um guarda-chuva para me abrigar. Dentro do carro, o aquecimento envolvia-me num suave aroma a sândalo. Esfreguei as pontas dos dedos frias. Mal me sentei. O telemóvel tocou. Era o Sr. Lopes. Menina Sofia. Já contactei o diretor financeiro da família. A ordem de transferência de ativos já foi emitida. A parte em dinheiro do seu dote de 1.000 milhões de euros será totalmente transferida para as contas privadas no estrangeiro dentro de 30 minutos. Os procedimentos de alteração de propriedade das ações e dos imóveis também já foram iniciados pela equipa jurídica durante a noite. São todos documentos pré-preparados, não haverá qualquer divulgação. Recostei-me no banco, a observar as luzes da rua a passarem rapidamente pela janela. A minha voz não tinha qualquer emoção. Os empregados da casa dos Mendes não suspeitaram de nada. Pois não? Fique descansada, menina. Apenas disse que a sua família tinha uma emergência e que me pediu para ir buscar alguns dos seus pertences pessoais. Eles pensam que a menina foi apenas passar alguns dias à casa dos seus pais. Ninguém pensou em mais nada. Murmurei. E acrescentei. As minhas joias e vestidos de alta costura que estavam no closet do quarto principal e os meus artigos de escritório pessoais, não se esqueça de os trazer. Além disso, o meu carro desportivo de edição limitada que estava na garagem dos Mendes, leve-o também para a moradia de Cascais. Não o deixe lá para beneficiar outros. Tudo anotado, menina. Já pedi ao motorista, o pequeno Carlos, para ir buscar o seu carro. Ele está a caminho da moradia de Cascais agora mesmo. Os seus pertences pessoais já foram embalados em 3 grandes caixas e serão entregues na moradia dentro de 10 minutos. O carro virou para uma alameda tranquila, afastando-se cada vez mais da casa dos Mendes. Peguei no telemóvel e bloqueei todos os contactos relacionados com o João, incluindo o WhatsApp, o número de telefone e até a sua conta de trabalho secundária. Depois de fazer isto, enviei uma breve mensagem ao meu avô, o patriarca da família Almeida. Executar o plano. Não é preciso ter mais consideração pela família Mendes. A mensagem mal tinha sido enviada quando o telefone do meu avô tocou. A sua voz, com a calma habitual, escondia uma ponta de preocupação. Sofia,
Foi aquele patife do João que te fez alguma coisa? Não te sintas injustiçada. A família Almeida será sempre o teu apoio. Aquele dote de 1.000 milhões era para tua segurança. Se ele se atrever a dizer uma única palavra, o avô fará com que a família Mendes nunca mais levante a cabeça no mundo dos negócios. Segurei o telemóvel, a garganta a apertar. A minha voz continuava calma. Não se preocupe, avô. Não me sinto injustiçada. Apenas percebi quem ele realmente é. E não vale a pena gastar mais tempo com ele. Por favor, supervisione a transferência de ativos. Vou agora para a moradia de Cascais. Assim que me instalar, volto para a empresa para o ajudar a gerir os negócios. Bom, volta. O teu lugar na empresa esteve sempre guardado para ti. O que quer que queiras fazer, o avô apoia-te. Se o João se atrever a aparecer, manda os seguranças expulsá-lo. Mesmo que o céu caia, o avô está aqui para te segurar. Desliguei a chamada com o meu avô e o carro chegou à porta da moradia de Cascais. Esta moradia, eu própria a comprei antes do casamento, e o estilo de decoração foi todo ao meu gosto. O sistema de segurança era de topo. Normalmente, apenas 2 empregados fixos cuidavam dela, garantindo uma privacidade extrema. Assim que saí do carro, vi o Sr. Lopes com 2 empregados à minha espera na porta. Ao lado deles, estavam 3 malas embaladas. À porta da garagem, o meu carro desportivo de edição limitada já estava estacionado. O Sr. Lopes apressou-se a vir ao meu encontro, pegando na minha pequena mala. Menina, a água quente na moradia já está ligada. A cozinha também preparou uma sopa quente. Vá primeiro tomar um banho, trocar de roupa e aquecer-se. Assenti com a cabeça e segui-o para dentro. Mal entrei na sala de estar, recebi uma videochamada do diretor financeiro da família. Fiz sinal ao Sr. Lopes para se retirar e sentei-me no sofá para atender. Dona Sofia, venho reportar. Dos 1.000 milhões de euros de ativos do seu dote, a parte em dinheiro já foi totalmente transferida. Um total de 300 milhões, depositados em contas privadas em 5 países diferentes. Os restantes 700 milhões em ações e imóveis, incluindo as suas ações no Grupo Almeida, 3 edifícios de escritórios no centro da cidade e 2 propriedades no estrangeiro. Todos os procedimentos de alteração de propriedade foram concluídos com a assistência da equipa jurídica. A propriedade de todos estes ativos já não tem qualquer ligação com a família Mendes. Mesmo que o João tente investigar, não encontrará qualquer pista. Excelente trabalho, disse eu, com um leve aceno de cabeça. A partir de agora, vigiem de perto os movimentos de capital da família Mendes, especialmente as contas da empresa do João. Relatem-me imediatamente qualquer anomalia. Compreendido, Dona Sofia. Manterei um acompanhamento 24 horas por dia e garanto que terá o feedback em primeira mão. Desliguei a videochamada, levantei-me e subi as escadas. Ao passar pela janela da sala, olhei para a cortina de chuva lá fora. O João ainda deveria estar no aeroporto a buscar a Beatriz. Ele nunca imaginaria que, ao sair para buscar uma amiga, perderia completamente aquele dote bilionário que poderia levar a sua empresa a um novo patamar. E a mim, a esposa que deveria estar ao seu lado. Entrei no quarto, despi o casaco molhado pela chuva e fui para a casa de banho. A água quente do chuveiro escorria pelo meu corpo, dissipando o frio. Olhei-me ao espelho. O vestido de noiva já o tinha deixado para trás. A maquilhagem estava um pouco borrada, mas nos meus olhos já não havia a hesitação de antes. Apenas determinação e calma. Depois de tomar banho e trocar de roupa, desci para comer a sopa quente. O Sr. Lopes veio novamente reportar que todos os meus pertences pessoais da casa dos Mendes tinham sido verificados e que nada faltava. Além disso, todo o processo foi feito evitando a atenção dos empregados dos Mendes. Ninguém descobriu nada de anormal. Pousei a tigela e olhei para o relógio de parede. Já passava das 2 da manhã. A chuva lá fora ainda não tinha parado. O João ainda não deveria ter voltado do aeroporto, e mesmo que voltasse, encontraria apenas um quarto vazio. A partir de agora, disse eu ao Sr. Lopes, diga a toda a gente que eu voltei para a casa da família Almeida. Se alguém perguntar, é essa a resposta. Além disso,
Aumente o nível de segurança da moradia ao máximo. Ninguém se pode aproximar sem a minha permissão. Sim, menina. Vou já tratar disso. Quando o céu começou a clarear, a chuva finalmente abrandou. A luz cinzenta do amanhecer mal conseguia atravessar as nuvens, cobrindo a mansão dos Mendes com uma camada de cinza fria e desoladora. A porta da frente rangeu ao ser aberta. João entrou, completamente encharcado. Do seu casaco preto escorriam gotas de chuva misturadas com lama. O cabelo, desgrenhado, colava-se-lhe à testa. O rosto exibia o cansaço de uma noite sem dormir, mas também uma irritação mal disfarçada. Ele atirou o guarda-chuva para a entrada e, sem sequer tirar os sapatos, correu para a sala, resmungando com impaciência. Sofia Almeida, já voltei. Por uma coisinha de nada. Ainda estás zangada? A sala estava silenciosa. O candelabro de cristal já estava apagado. Apenas uma pequena luz de presença brilhava fracamente. As fitas e pétalas do casamento de ontem estavam espalhadas pelo chão, criando uma imagem de desordem. Ele olhou em volta, não viu a Sofia. Foi à sala de jantar e à cozinha, mas continuava tudo vazio. João franziu o sobrolho e pegou no telemóvel para ligar a Sofia, mas só então percebeu que a bateria tinha acabado. Irritado, atirou o telemóvel para o sofá e subiu a correr para o quarto principal, pensando: esta mulher deve estar a fazer birra, escondida no quarto. Depois, com umas palavras doces e a promessa de usar os recursos da família dela, ela vai acalmar-se. A porta do quarto principal não estava trancada. João abriu-a de rompante, mas a cena que viu deixou-o paralisado. O closet, que deveria estar cheio de roupas da Sofia, estava de porta aberta e meio vazio. A mesa de maquilhagem estava impecavelmente limpa. As joias de edição limitada e os produtos de beleza que lá estavam antes tinham desaparecido. Até a sua almofada cor-de-rosa preferida tinha desaparecido da cama. Um mau pressentimento apoderou-se do coração de João. Ele correu para a casa de banho. No lavatório, faltava uma das escovas de dentes do casal. Os seus produtos de beleza e maquilhagem também tinham desaparecido. Apenas as suas coisas continuavam lá, solitárias. Sofia Almeida! Gritou ele. A sua voz ecoando pelo quarto vazio. Mas ninguém respondeu. Ele correu para os quartos de hóspedes, para o escritório e até para a arrecadação, mas não encontrou o sinal da Sofia, nem um único fio de cabelo. Nesse momento, ouviu passos no andar de baixo. Virou-se e viu o Sr. Lopes a sair da cozinha com o pequeno almoço, caminhando a um ritmo calmo, com uma expressão neutra no rosto. João desceu as escadas a correr e agarrou no braço do Sr. Lopes. A sua voz urgente e interrogadora. Sr. Lopes, onde está a Sofia? Para onde é que ela foi? Foi para a casa dos pais? O Sr. Lopes soltou-se da sua mão. O seu gesto respeitoso, mas firme. A sua voz excepcionalmente calma, quase com um toque de distanciamento. Sr. Mendes, por favor, solte-me primeiro. Tenho algo a dizer-lhe. A inquietação no coração de João aumentava. Ele largou-o e recuou meio passo, os olhos fixos no Sr. Lopes. Para onde é que ela foi? Diz-me depressa. O Sr. Lopes pousou o tabuleiro do pequeno almoço, endireitou-se e disse, palavra por palavra. Sr. Mendes, a menina Sofia partiu ontem à noite e levou consigo todo o seu dote de 1.000 milhões de euros. Não deixou nada para trás. O quê? João, como se não tivesse ouvido bem, aproximou-se, os olhos arregalados. 1.000 milhões de euros. Levou-os? Estás a brincar. Certo? Esses ativos não foram já registrados em... A sua frase interrompeu-se. Antes do casamento, embora a família Almeida tivesse prometido um dote de 1.000 milhões para proteger os interesses da Sofia, a propriedade de todos os ativos permanecera em nome dela. A família Mendes tinha apenas o direito de uso. Agora que a Sofia os queria levar, era extremamente fácil. O Sr. Lopes assentiu, a sua voz ainda sem emoção. Exato, Sr. Mendes. Ontem à noite, depois de o senhor sair, a menina contactou a equipa financeira e jurídica da família. Durante a noite,
transferiu todos os ativos, incluindo dinheiro, ações, imóveis e todos os seus bens pessoais que estavam na casa dos Mendes, também foram levados. Neste momento, já não há nada da menina Sofia nesta casa. Esta frase foi como um trovão que atingiu João com violência. Ele ficou como que fulminado, paralisado no lugar. O seu rosto passou de vermelho a pálido, os lábios tremiam, e por um bom tempo não conseguiu dizer uma palavra. Lembrou-se do que a Sofia lhe gritara na noite anterior. Se saíres por essa porta, nunca mais penses em voltar a entrar nesta casa. Na altura, ele pensou que eram apenas palavras de uma mulher zangada. Não lhes deu importância. Só agora percebeu que ela não estava a fazer birra. Estava mesmo determinada a ir-se embora. 1.000 milhões de euros. Eram 1.000 milhões de euros. A empresa da família Mendes estava a enfrentar uma crise de liquidez e contava inteiramente com este dote para sobreviver. Ele até já tinha planeado como usar esse dinheiro. Como é que, num piscar de olhos, tudo desaparecera? João cambaleou para trás e caiu no sofá, as mãos a tremer incessantemente. Ele olhava fixamente para o Sr. Lopes, a sua voz alterada. Por que é que ela fez isto? Foi só ir buscar uma pessoa. Era preciso tanto. Para onde é que ela foi? Diz-me para onde é que ela foi. O Sr. Lopes olhou para ele, com um toque de escárnio quase imperceptível nos olhos. Sr. Mendes, na noite de núpcias, quando abandonou a sua esposa para ir buscar a menina Beatriz ao aeroporto à chuva, já devia ter pensado que isto podia acontecer. Quanto ao paradeiro da menina Sofia, não lhe posso dizer. E a partir de ontem à noite, deixei de ser o mordomo da família Mendes. Só obedeço às ordens da menina Sofia. A menina Beatriz. O coração de João afundou-se. Só então se lembrou que, depois de levar a Beatriz para o hotel na noite anterior, ela o prendeu a conversar durante meia-noite, fazendo-o perder muito tempo. Agora, a pensar nisso, era óbvio que a Beatriz o estava a atrasar de propósito. Mas na altura, ele nem se apercebeu. Ele levantou-se bruscamente do sofá e agarrou no braço do Sr. Lopes, com tanta força que quase lhe esmagava os ossos. Tens de me dizer onde é que ela está. Senão não respondo por mim. O Sr. Lopes permaneceu impassível, até se libertou suavemente da sua mão. Sr. Mendes, é melhor pensar primeiro na situação da sua empresa. Sem o dote de 1.000 milhões de euros e o apoio dos recursos da família Almeida, quanto tempo mais é que a sua empresa aguenta? O senhor deve saber isso melhor do que eu. Esta frase atingiu João em cheio no seu ponto fraco. Foi como se lhe tivessem retirado toda a força, e ele voltou a cair no sofá. A luz lá fora ficava cada vez mais clara. Mas o coração de João estava mergulhado numa escuridão total. Ele nunca imaginou que apenas por ir buscar a Beatriz, perderia uma esposa e os 1.000 milhões de euros que poderiam salvar a empresa da família Mendes. O preço era demasiado alto. João ficou deitado no sofá, atordoado, por uns bons 10 minutos. Só quando o canto dos pássaros lá fora quebrou o silêncio da manhã é que ele voltou a si. Como um louco, atirou-se para o lado do sofá, pegou no telemóvel sem bateria e correu para a entrada, gritando descontroladamente: "O carregador! Onde está o meu carregador?" Uma empregada, ao ouvir o barulho, saiu da cozinha. Vendo-o naquele estado desorientado, entregou-lhe rapidamente o carregador. João, atrapalhado, ligou o telemóvel. No instante em que o ligou, antes mesmo de o ecrã acender por completo, já estava a abrir a lista de contactos, a procurar o número da Sofia e a ligar. O número para o qual ligou foi bloqueado pelo destinatário. "Por favor, tente mais tarde." A fria voz eletrônica do atendedor de chamadas soou. A mão de João tremeu, e o telemóvel quase lhe caiu no chão. Sem desistir, tentou com o seu número de trabalho e até com um telemóvel de reserva. Fez 5 ou 6 chamadas, mas o resultado foi sempre o mesmo. "Impossível!" rosnou João. Abriu o WhatsApp para lhe enviar uma mensagem, mas descobriu que já tinha sido removido da lista de amigos dela. Nem sequer conseguia ver o seu perfil. Tentou a conta secundária da Sofia, mas a mensagem era a mesma.
Não eram amigos. Não podia enviar mensagens. João entrou em pânico total. Cambaleando, correu para a entrada, agarrou no casaco e saiu a correr. Ao passar pela sala de jantar, quase derrubou o tabuleiro do pequeno almoço. A empregada gritou: Senhor Mendes, não come nada, ainda está frio lá fora. Comer o quê? Gritou João sem se virar. Abriu a porta e entrou no seu carro. Pisou o acelerador a fundo. O carro fez um barulho ensurdecedor e arrancou em direção à casa da família Almeida. 40 minutos depois, o carro parou à porta da casa dos Almeida. João nem fechou bem a porta do carro e correu, cambaleante, para o portão de ferro, gritando para o intercomunicador: Abram, sou João Mendes. Quero ver a Sofia. Do outro lado, houve um silêncio de alguns segundos, seguido pela voz fria do segurança da casa dos Almeida. A menina Sofia não está em casa. Senhor Mendes, por favor, retire-se. Ela não está? Impossível, gritou João, com os olhos vermelhos. Eu sou o marido dela. Quero vê-la. Abram o portão depressa. O senhor Almeida deu ordens expressas para não permitir a entrada do senhor Mendes na propriedade. Se continuar a causar distúrbios, chamaremos a polícia. Mal a voz se calou. A câmara de vigilância ao lado do portão virou-se e focou o rosto de João. Ele conhecia as regras da família Almeida e o temperamento do avô. Se a situação chegasse ao ponto de chamar a polícia, a reputação da sua família ficaria completamente arruinada. Ele só pôde cerrar os dentes e recuar alguns passos. João não desistiu. Pegou no telemóvel e ligou para o avô da Sofia. O telefone tocou durante muito tempo antes de ser atendido. Do outro lado, ouviu-se a voz imponente e fria do velho senhor Almeida. João Mendes. Ainda tens a lata de me ligar? O tom de João amoleceu instantaneamente, chegando a ter um toque de súplica. Avô, eu sei que errei. Não devia ter abandonado a Sofia na noite de núpcias. Pode dizer-me onde é que ela está? Quero pedir-lhe desculpa. Quero trazê-la de volta para casa. O senhor Almeida riu-se friamente, a sua voz cheia de sarcasmo. João Mendes, o teu pedido de desculpas não é para mim, nem para a Sofia. É para ti mesmo. O paradeiro da Sofia, não te vou dizer, e não a procures mais. A partir do momento em que a abandonaste para ir buscar a Beatriz, tudo entre vocês acabou. Avô, não pode fazer isto. A voz de João estava rouca de desespero. A empresa da família Mendes precisa dos 1.000 milhões da Sofia para se reerguer. Sem esse dinheiro, a empresa vai à falência. A empresa da família Mendes não tem nada a ver com a família Almeida. Aqueles 1.000 milhões são o pé de meia da Sofia, não é para tapar os buracos da vossa família. E mais, a partir de hoje, a família Almeida vai retirar todo o apoio de recursos à família Mendes. Desenrasca-te. O telefone foi desligado na sua cara. João, segurando o telemóvel, ficou paralisado. A família Almeida, a retirar o apoio. Isso era ainda mais fatal do que a Sofia levar os 1.000 milhões. A sua empresa já estava à beira do colapso. Sem a ajuda dos Almeida, não aguentaria nem meio mês. João cerrou os dentes, voltou para o carro e ligou para o vice-presidente da sua empresa. O seu tom era tão feroz que parecia que ia comer alguém. Mobiliza imediatamente todos os contactos e recursos da empresa e faz uma busca por toda a cidade pela Sofia. Aeroportos, estações de comboio, hotéis de 5 estrelas e todos os lugares onde ela possa estar. Investiga tudo. Tens de a encontrar ainda hoje. Senhor Mendes, uma busca por toda a cidade não será demasiado aparatosa, e se a menina Sofia se estiver a esconder de propósito, receio que não seja fácil encontrá-la. Deixa-te de tretas, rugiu João. Faz o que eu digo. Se não a encontrares, também podes ir embora. Desligou o telefone e contactou um amigo na polícia, pedindo-lhe ajuda para verificar os registros de viagem da Sofia. Ó Zé, faz-me um favor. Verifica os bilhetes de avião, de comboio e os registros de hotel da Sofia. Tenho um assunto urgente com ela. Senhor Mendes, não é que eu não queira ajudar, mas todas as informações de viagem da menina Sofia
foram especialmente encriptadas. O nosso sistema não consegue aceder a nada, e recebemos ordens de cima. Ninguém pode mexer nas informações dela. O coração de João afundou-se por completo. Só então percebeu que a Sofia já tinha tudo preparado. Não só levou o dote, como também escondeu todos os seus rastros. Nem ele, usando os seus contactos na polícia, conseguiu encontrar uma única pista. Sem desistir, ele conduziu até ao salão de beleza, ao café e a algumas pequenas lojas em que a Sofia costumava investir. Mas em cada loja, os funcionários disseram que não haviam desde o casamento no dia anterior. Ao meio-dia, o vice-presidente da empresa ligou-lhe, com um tom de desamparo na voz: Senhor Mendes, procuramos em todos os lugares possíveis da cidade. No aeroporto, disseram que não encontraram registros de voos domésticos ou internacionais da menina Sofia. Nas estações de comboio, também não há registros de compra de bilhetes. Todos os hotéis que ela costumava frequentar foram contactados, mas não há registro de check-in. Até o apartamento onde ela morava antes já foi desocupado. Nenhuma pista. João agarrava o volante, os nós dos dedos brancos de tanta força, olhou para o sol forte no céu e sentiu um frio percorrer-lhe o corpo. Ele mobilizou todos os seus contactos e recursos, desde a casa da família Almeida até as pequenas lojas de rua, e até pediu ajuda à polícia, mas não conseguiu encontrar um único fio de cabelo da Sofia. De repente, lembrou-se do que o Sr. Lopes lhe dissera de manhã. A Sofia já tinha preparado todas as suas rotas de fuga. Desde o momento em que ele decidiu ir buscar a Beatriz, já tinha caído na armadilha dela. Agora, a sua busca frenética não passava de uma piada inútil. João deu um soco no volante. O carro emitiu um som abafado. Ele olhou para a multidão que passava na rua, os olhos cheios de desespero e ressentimento. Sofia, onde é que te escondeste? Foste assim tão cruel? Nem sequer me deste uma oportunidade de te ver. João andou sem rumo pelas ruas durante toda a manhã. Quando o sol estava a pino, percebeu que nem sequer tinha bebido água, a garganta seca como se fosse pegar fogo. Olhou para a sua lista de contactos vazia, sem ter para onde ir. Só lhe restou cerrar os dentes e virar o carro em direção ao hotel, onde a Beatriz estava hospedada. O carro parou à porta do hotel. João ajeitou a gola machucada da camisa antes de entrar. Mal chegou à porta do quarto, a porta abriu-se por dentro. Beatriz, vestida com um pijama de seda requintado, o cabelo preso num coque solto, o rosto ainda com um ar sonolento, sorriu-lhe com doçura ao vê-lo. João, finalmente chegaste. Estive à tua espera a manhã toda. Nem tomei o pequeno almoço. João não estava com disposição para conversas. Entrou diretamente no quarto e sentou-se no sofá, pegando numa garrafa de água mineral da mesa e bebendo-a de um trago. Meia garrafa depois, a dor ardente na sua garganta aliviou um pouco. Beatriz entrou e sentou-se ao seu lado, tentando abraçá-lo, mas João afastou-a com impaciência. A mão dela ficou suspensa no ar, os olhos com um brilho de mágoa, a voz suavizada. João, o que se passa? A Sofia zangou-se contigo. Eu disse que não devias ter ido buscar-me ontem à noite. A culpa é toda minha. Que tal eu ir pedir-lhe desculpa? Estas palavras, em vez de ajudarem, tocaram diretamente no ponto sensível de João. Ele virou-se bruscamente e olhou para Beatriz, a raiva nos seus olhos quase a saltar. Pedir desculpa? Tu vais pedir desculpa por quê? Se não tivesses insistido em ligar do aeroporto ontem à noite, eu teria abandonado a Sofia? Agora está bom. Ela fugiu com o dote de 1.000 milhões de euros e a família Almeida retirou todo o apoio. A minha empresa está prestes a ir à falência. Beatriz encolheu-se com o grito dele. A mágoa nos seus olhos transformou-se instantaneamente em ressentimento. Endireitou-se. A sua voz também com um tom de acusação. João, o que é que queres dizer com isso? Estás a culpar-me? Se não me tivesses implorado para voltar, eu teria desistido do meu trabalho no estrangeiro para vir para cá? Disseste que só me amavas a mim, que o casamento com a Sofia era apenas pelos negócios da família. Agora que as coisas correram mal, atiras minhas culpas todas para cima. João massageava as têmporas latejantes. A cabeça parecia que ia explodir.
Quando é que eu te disse para voltares agora? Eu disse-te para esperares até eu estabilizar a situação com a família Almeida. Até eu conseguir os 1.000 milhões, e só depois confrontar, lá. E tu, o que fizeste? Na noite de núpcias, armaste esta confusão. Agora, a Sofia desapareceu, o dinheiro também. Estás satisfeita? A expressão de Beatriz mudou completamente. Mordeu o lábio, os olhos a encherem-se de lágrimas, a sua voz subiu de tom. Não estou satisfeita. João, estive contigo tantos anos. Não valho mais do que esses 1.000 milhões? A Sofia foi-se embora. Ótimo, divorcia-te dela e casa comigo. Sou eu quem pode passar a vida contigo. Eu ainda posso ajudar-te a gerir a empresa. Não sou melhor do que aquela menina rica e mimada da Sofia? Estas palavras deixaram João furioso. Ele levantou-se bruscamente e olhou para Beatriz de cima, a sua voz cheia de sarcasmo e aversão. Casar contigo? Tu não te enxergas? Achas que os recursos da família Almeida são fáceis de conseguir? A Sofia foi-se embora. A minha empresa vai à falência. Nessa altura, serei um falido. Ainda queres ficar comigo? Beatriz, não penses que eu não sei o que tens na cabeça. Queres usar-me para subir na vida? Queres ser a senhora Mendes? Queres uma parte da fortuna da família? Beatriz não esperava que ele fosse tão direto. O seu rosto ficou vermelho de vergonha. Saltou do sofá e apontou o dedo ao nariz de João, gritando: João Mendes, seu canalha, quando andavas atrás de mim, não era isso que dizias. Dizias que eu era a luz dos teus olhos, que a Sofia era apenas uma ferramenta. Agora que as coisas correram mal, descartas-me. É isso, luz dos meus olhos? João riu-se friamente, os olhos gelados. Vou te dizer uma coisa. A partir do momento em que me atrasaste de propósito na noite passada, impedindo-me de voltar para casa, deixaste de ser qualquer coisa para mim. E digo-te mais. Agora, não tenho paciência para estas discussões. Se fores esperta, faz as tuas malas e volta para o estrangeiro. Não me arranjes mais problemas. Beatriz ficou completamente chocada, paralisada por alguns segundos. Desatou a chorar, atirando as almofadas do sofá enquanto chorava. João, não podes fazer-me isto. Eu sacrifiquei tanto por ti. Não podes simplesmente descartar-me. A Sofia foi-se embora. Tens de casar comigo. Senão, vou à imprensa e exponho-te. Exponho como abandonaste a tua esposa na noite de núpcias para ires buscar a amante. E arruíno a tua reputação. Esta ameaça enfureceu João por completo. Ele agarrou no pulso de Beatriz com tanta força que ela gritou de dor. Atreves-te. Se te atreveres a ir à imprensa, faço com que não consigas ficar nesta cidade. Achas que não sei das tuas tramóias? As dívidas que contraíste no estrangeiro. Se não queres que toda a gente saiba, é melhor ficares quieta. O choro de Beatriz parou abruptamente. O seu rosto ficou pálido. Olhou para João, aterrorizada, sem imaginar que ele a tinha investigado. O pulso doía-lhe terrivelmente. As lágrimas misturavam-se com o medo, mas não conseguia dizer uma palavra. João largou-a e limpou a mão com nojo, como se tivesse tocado em algo sujo. Foi até a porta, pegou no casaco e disse, sem olhar para trás: já te paguei mais 3 noites neste hotel. Se em 3 dias ainda não tiveres saído, não me culpes por ser desagradável. Dito isto, bateu a porta com força, deixando os choros e maldições de Beatriz fechados no quarto. João ficou no corredor, encostado à parede fria, sentindo-se completamente sem forças. Tinha vindo para desabafar, mas acabou por romper completamente com a Beatriz. Agora, não só tinha perdido a Sofia e os 1.000 milhões, como também a última réstia de consolo. Pegou no telemóvel e, sem grande esperança, voltou a ligar para o número da Sofia. O atendedor de chamadas continuava a dar a mesma mensagem fria de bloqueio. João sorriu amargamente, guardou o telemóvel no bolso e caminhou sem rumo em direção ao elevador. Não sabia para onde ir, nem como salvar a sua empresa e a sua vida. Na moradia de Cascais, a luz da manhã atravessava as janelas do chão ao teto
e iluminava a secretária. Tinha acabado de assinar o último documento de consolidação de ativos quando o Sr. Lopes entrou, segurando um fato de executiva preto, impecavelmente passado a ferro. Menina Sofia, o seu avô pediu-lhe para ir à empresa. Disse que tem um importante projeto internacional para discutir consigo. O motorista já está à espera à porta. Pousei a caneta, levantei-me e peguei no fato. Está bem, disse com indiferença. Saio em 10 minutos. Vestindo o fato de corte elegante, despi a delicadeza do vestido de noiva. A pessoa no espelho ganhou instantaneamente um ar mais perspicaz. Olhei para o meu reflexo, peguei na minha mala de mão personalizada e desci. O Bentley preto entrou suavemente na garagem subterrânea do arranha-céus do Grupo Almeida, no centro da cidade. Mal entrei no elevador, encontrei o diretor administrativo do grupo. Ao ver-me, ficou primeiro surpreendido. Depois apressou-se a cumprimentar-me com um aceno de cabeça. Menina Sofia. Chegou. O seu avô já está à sua espera na sala de reuniões do último andar. Assenti levemente, sem dizer muito. No momento em que as portas do elevador se abriram, os funcionários que cochichavam no corredor calaram-se instantaneamente. Os seus olhares fixaram-se em mim. Antes, olhavam para mim com a imagem da herdeira mimada da família Almeida. Agora, havia um novo respeito nos seus olhos. Afinal, o que acontecera na família Mendes na noite anterior já se tinha espalhado discretamente nos círculos empresariais. Embora ninguém se atrevesse a comentar abertamente, na sala de reuniões do último andar, o meu avô e alguns executivos discutiam em frente a um ecrã de projeção. Ao ver-me entrar, o meu avô sorriu e acenou. Sofia, chegaste. Vem. Vem ouvir a proposta para este projeto de energias renováveis no estrangeiro. Sentei-me no lugar principal da mesa de reuniões, olhei para os dados do projeto no ecrã e bati levemente com as pontas dos dedos na mesa. A minha voz era calma, mas com uma certeza inquestionável. O problema central deste projeto não é o financiamento. É a cadeia de abastecimento. Eles exigem a entrega do primeiro lote em 3 meses. E a nossa linha de produção nacional não consegue acompanhar. Mas a nossa fábrica no Sudeste Asiático tem capacidade ociosa. Basta transferirmos a equipa técnica para lá para resolver o problema. Os executivos presentes ficaram surpreendidos. Um deles, o diretor técnico, falou apressadamente. Dona Sofia, o equipamento da fábrica do Sudeste Asiático está parado há 6 meses. Reiniciá-lo exigirá um investimento considerável. Além disso, o nível técnico dos trabalhadores de lá é irregular. Receio que afete a qualidade do produto. Levantei os olhos para ele, retirei um relatório da pilha de documentos e atirei-o para a mesa. Este é o relatório de avaliação que pedi às equipas jurídica e técnica para prepararem durante a noite. O equipamento da fábrica do Sudeste Asiático só precisa de uma simples atualização. E eu já aloquei 50 milhões de euros do meu dote para um fundo específico. Quanto aos trabalhadores, já contactei uma equipa de formação técnica alemã. Estarão lá dentro de 3 dias. Há tempo de cumprir o prazo de entrega. Os executivos baixaram a cabeça para ler o relatório, os seus olhos a brilharem cada vez mais. A discussão anterior desapareceu por completo. O meu avô olhou para mim, cheio de orgulho, e bateu na mesa a sorrir. Excelente! Faremos como a Sofia diz. Este projeto esteve parado durante meio mês porque ninguém se atrevia a tomar uma decisão. Agora que estás no comando, fico descansado. Peguei no contrato do projeto que um assistente me entregou, virei para a última página e assinei o meu nome com uma caneta. O gesto foi rápido e decidido. Notifiquem o Departamento de Negócios Internacionais. A modernização da linha de produção começa esta tarde. O Departamento Jurídico acompanha os detalhes do contrato. O Departamento Financeiro transfere o fundo específico para a conta designada. Quero ver um relatório de progresso preliminar dentro de uma semana. Sim. Dona Sofia. Responderam os executivos em uníssono. De menina Sofia para Dona Sofia, em apenas meia hora, marcou a minha entrada oficial no núcleo de gestão do Grupo Almeida. Depois da reunião, mal regressei ao meu novo escritório, recebi uma videochamada do parceiro internacional. Dona Sofia,
Acabamos de receber a sua proposta. Temos de admitir. A sua decisão foi ainda mais rápida do que esperávamos. Estamos dispostos a assinar o contrato formal imediatamente e podemos até aumentar o preço de fornecimento em 2 pontos percentuais. Esbocei um sorriso. O meu tom nem humilde nem arrogante. A parceria baseia-se no benefício mútuo. Desde que a entrega seja feita a tempo e com qualidade, teremos muitas mais oportunidades de colaboração no futuro. Desliguei a chamada e um assistente trouxe-me mais um dossiê. Dona Sofia, esta é uma proposta de parceria do Grupo Mendes, enviada esta manhã. Eles querem continuar a usar as políticas preferenciais que a família Almeida lhes concedia e pedem uma extensão de 3 meses no prazo de rotação de capital. Olhei de relance para a assinatura de João no documento, bati levemente com os dedos na capa e ri-me friamente. Respondam-lhes que o Grupo Almeida cessa, com efeitos imediatos, toda a colaboração com o Grupo Mendes. As políticas preferenciais anteriores são todas revogadas. As dívidas que o Grupo Mendes tem conosco devem ser pagas no prazo de 1 mês. Caso contrário, avançaremos por via judicial. O assistente hesitou por um momento, depois assentiu. Sim, senhora. Vou tratar disso. Mal o assistente saiu. O telefone tocou. Era o Sr. Lopes, com um toque de riso na voz. Dona Sofia, acabei de receber a notícia. Vários parceiros do Grupo Mendes, ao saberem que a senhora assumiu o controle do Grupo Almeida e da sua situação com o João Mendes, já começaram a retirar os seus investimentos. As ações do Grupo Mendes caíram 5% na abertura da bolsa esta manhã. Recostei-me na cadeira do escritório, a observar o horizonte da cidade pela janela. A minha voz não tinha emoção, era de se esperar. Quando ele escolheu trair-me, já devia ter pensado nestas consequências. Pouco tempo depois, o Departamento de Relações Públicas do grupo recebeu vários pedidos de informação da imprensa, todos a perguntar sobre o meu casamento com o João e o fim da parceria entre o Grupo Almeida e o Grupo Mendes. Ordenei diretamente ao Departamento de Relações Públicas que emitisse uma breve declaração. A senhora Sofia Almeida dissolveu a sua relação matrimonial com o senhor João Mendes. Todas as decisões comerciais do Grupo Almeida são tomadas com base nos interesses do grupo, independentemente de questões pessoais. A declaração foi divulgada, e o mundo dos negócios ficou em alvoroço. Alguns admiraram a minha decisão, outros lamentaram o fim do casamento, e outros ainda esperavam para ver o Grupo Almeida tropeçar. Mas eles não sabiam, com um dote de 1.000 milhões de euros nas minhas mãos e a base sólida da família Almeida, não era apenas o Grupo Mendes, mas mesmo uma tempestade maior, que eu conseguiria enfrentar com firmeza. João foi arrancado do hotel por uma chamada de emergência da sua secretária e levado de volta para a empresa. Mal entrou no seu escritório, viu o vice-presidente, pálido, em frente ao gráfico da bolsa. A linha verde no ecrã, que abrira com uma queda de 5%, já tinha caído para 12%, numa descida vertiginosa. Senhor Mendes, finalmente chegou! A voz do vice-presidente tremia. Pousou uma pilha de documentos na mesa. Estas são as cartas de rescisão que acabamos de receber. O parceiro do projeto imobiliário da Zona Sul, o investidor do projeto de energias renováveis da Zona Oeste e 3 fornecedores de longa data, todos enviaram avisos de rescisão de contrato. Até o projeto de financiamento que tínhamos negociado, a outra parte disse que ia suspender, dizendo que iam avaliar a situação da nossa empresa. João agarrou nos documentos, os dedos a tremer. Depois de folhear 2 páginas, atirou-os com força para a mesa. Por quê? Eles não tinham dito que queriam uma parceria a longo prazo? Por que é que mudaram de ideias de repente? O vice-presidente engoliu em seco, a sua voz cautelosa. Senhor Mendes. Foi o Grupo Almeida. A dona Sofia emitiu um comunicado esta manhã, dizendo que dissolveu o casamento consigo e que terminou toda a colaboração com o nosso grupo. Revogou as políticas preferenciais e exige que paguemos as nossas dívidas no prazo de 1 mês. Toda a gente no meio sabe da força dos Almeida. Ao verem isto, ficaram com medo de serem arrastados e retiraram os investimentos. Sofia Almeida. João rangeu os dentes ao dizer o nome, o peito a ponto de explodir. Ela foi assim tão implacável.
Não deixou margem nenhuma? Mal acabou de falar. O telefone fixo do escritório tocou. Era o gestor de conta do banco. João respirou fundo e atendeu, tentando manter a voz calma. Senhor Martins. Estava mesmo a pensar em ligar-lhe. O empréstimo de 50 milhões de euros da nossa empresa. Será que podemos renová-lo por mais 6 meses? Senhor Mendes. Lamento imenso. O nosso conselho de administração acabou de emitir uma diretiva. Dada a atual situação operacional e a classificação de crédito da sua empresa, não só não podemos renovar o empréstimo, como exigimos o reembolso antecipado do empréstimo anterior. Tem 1 semana para pagar. Caso contrário, teremos de iniciar o processo de cobrança. Ok. A voz de João subiu de tom. Vocês não tinham dito que podíamos renovar? Como é que mudaram de ideias assim? Senhor Mendes, não há nada a fazer. O Grupo Almeida já falou conosco, e com as ações da sua empresa a cair desta forma, também estamos a tentar mitigar o risco. Por favor, compreenda. O telefone foi desligado. O som de ocupado ecoava no auscultador. João caiu, impotente, na cadeira do escritório, sentindo o mundo a girar. O empréstimo de 50 milhões para pagar numa semana, a dívida ao Grupo Almeida para pagar num mês, e os parceiros a retirarem os investimentos. A cadeia de liquidez da empresa estava completamente quebrada. Nem sequer havia dinheiro para pagar os salários dos funcionários. Nesse momento, o diretor financeiro entrou, segurando uma folha de salários, o rosto ainda mais pálido que o do vice-presidente. Senhor Mendes, os salários dos funcionários deste mês, mais as multas por quebra de contrato dos projetos, somam cerca de 8 milhões. A conta da empresa tem agora pouco mais de 3 milhões. Não é suficiente, e alguns dos diretores dos departamentos principais acabaram de apresentar a demissão, dizendo que receberam propostas com salários mais altos de outras empresas. Demissão? João levantou-se bruscamente, caminhou até ao diretor financeiro e arrancou-lhe os pedidos de demissão da mão. Eles são funcionários antigos da empresa. Como é que nos abandonam agora? Senhor Mendes, com a situação atual da empresa, toda a gente tem medo de não receber o salário ou de a empresa ir à falência. A proposta que receberam é o dobro do nosso salário e ainda lhes prometeram ações. Eles também estão a pensar no seu futuro. João apertava os pedidos de demissão, os nós dos dedos brancos. De repente, lembrou-se de como a Sofia o tinha avisado para ter atenção ao fluxo de caixa da empresa e à estabilidade dos funcionários-chave. Mas na altura, ele só pensava na Beatriz. Não deu importância. Só agora percebeu o quão tolo tinha sido. Pegou no telemóvel para pedir dinheiro emprestado a amigos. Mas ao percorrer a lista de contactos, aqueles que antes se diziam seus irmãos, ou não atendiam o telefone, ou atendiam e arranjavam desculpas para se esquivar. Ó Tiago, sou o João. Podes emprestar-me 10 milhões para desenrascar? Só por 1 mês. Os juros a gente combina. Ó João, não é que eu não queira ajudar, mas também ando apertado de dinheiro. E o Grupo Almeida já avisou, quem se meter em negócios contigo, está contra eles. Eu não me atrevo a ofender o velho senhor Almeida e a dona Sofia. É melhor pensares noutra solução. Desligou o telefone e atirou o telemóvel com força contra a mesa. O ecrã partiu-se instantaneamente. Foi até a janela, olhou para o letreiro do Grupo Mendes lá embaixo e sentiu uma tontura. Antes, ele achava que, mesmo sem o apoio da família Almeida, conseguiria manter a empresa, mas agora percebia que a dimensão que a empresa dos Mendes tinha hoje se devia, em grande parte, aos recursos dos Almeida e ao dote da Sofia. Sem isso, a empresa era uma casca vazia, que desabava com um sopro. Para piorar, o telefone da Beatriz voltou a tocar. Desta vez, não era a choramingar, mas a exigir. João, e aquele apartamento com vista para o mar que me prometeste comprar, quando é que o vais cumprir? E as minhas dívidas no estrangeiro? Não disseste que me ajudavas a pagar? Preciso de dinheiro urgente. Transfere-me 5 milhões agora. João, que mal conseguia pagar os salários, não tinha dinheiro para lhe dar.
Reteve a raiva e rosnou. Não tenho dinheiro. A empresa está quase na falência. Não me chateis mais. Falência? Estás a gozar. Tu és o presidente do Grupo Mendes. Como é que não tens dinheiro? Não quero saber. Se não me deres o dinheiro, vou à tua empresa fazer um escândalo, para que toda a gente saiba que és um traidor. Atreves-te? João tremia de raiva, mas sabia que a Beatriz era capaz de o fazer. Se ela fosse mesmo a empresa armar uma confusão, a reputação do Grupo Mendes ficaria completamente arruinada. Enquanto falavam, a porta do escritório foi novamente aberta. A recepcionista entrou a correr, em pânico. Senhor Mendes, más notícias. Lá embaixo está cheio de jornalistas a perguntar sobre a quebra da nossa liquidez e o seu casamento com a dona Sofia, e alguns fornecedores estão a bloquear a entrada, exigindo o pagamento imediato das multas por incumprimento. João foi à janela e olhou para baixo. De facto, uma multidão de pessoas cercava o edifício da empresa. As câmaras dos jornalistas piscavam sem parar. Os fornecedores seguravam cartazes. A cena era um caos. Ele caiu na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos, sentindo pela primeira vez o que era estar num beco sem saída. João ficou sentado no escritório, desolado, durante meia hora, vendo o número crescente de credores e jornalistas lá embaixo, e a sua lista de contactos vazia. Finalmente cerrou os dentes e tomou a decisão mais humilhante da sua vida: ir ao Grupo Almeida e pedir a Sofia para ter piedade. Sem se preocupar com a aparência, agarrou no casaco e saiu a correr. Nem sequer pediu ao motorista para o levar. Apanhou um táxi direto para o edifício do Grupo Almeida. Quando o carro parou, ele olhou para o imponente arranha-céus e sentiu as pernas pesadas como chumbo. Mas ao pensar na empresa à beira da falência e nos credores à porta, engoliu em seco e saiu. A recepcionista do Grupo Almeida, ao vê-lo, ficou primeiro surpreendida. Depois o seu rosto arrefeceu e barrou-lhe o caminho. Senhor Mendes, a dona Sofia disse para não o deixar entrar na empresa. Por favor, retire-se. Tenho de falar com a dona Sofia, é um assunto urgente. A voz de João era suplicante. Deixa-me entrar. Só para ver por um momento. Só um momento. Senhor Mendes, são ordens da dona Sofia, não posso desobedecer. Se continuar a insistir, chamo a segurança. João sabia que a recepcionista não podia decidir. Então foi diretamente para a praça em frente ao edifício, respirou fundo e, à vista de todos, ajoelhou-se com um baque surdo. Este gesto atraiu imediatamente a atenção de todos à sua volta. Os transeuntes pararam. Os funcionários do Grupo Almeida espreitaram pelas janelas, e até alguns jornalistas que ainda não tinham ido embora correram com as suas câmaras, apontando as objetivas para o João ajoelhado no chão. Olhem! Não é o presidente do Grupo Mendes? Por que é que está ajoelhado à porta do Grupo Almeida? Deve ter vindo implorar a dona Sofia para o perdoar. Não viram que a empresa dele está quase na falência? Bem feito. Quem o mandou abandonar a noiva na noite de núpcias para ir buscar a amante? Os comentários à sua volta eram como agulhas a picar o coração de João. O seu rosto ardia, e ele queria enfiar a cabeça num buraco, mas ainda assim, cerrou os dentes e gritou em direção à entrada do edifício. Sofia, eu sei que errei, vim pedir-te desculpa. Por favor, em nome do tempo que fomos casados, salva o Grupo Mendes. Salva-me a mim. Os seus gritos atraíram ainda mais curiosos. Pessoas a tirar fotos, a comentar, cercaram a praça. Pouco depois, as portas de vidro do edifício abriram-se. Um grupo de seguranças de preto saiu primeiro para manter a ordem. Em seguida, a Sofia, acompanhada pelo Sr. Lopes, e por um grupo de executivos, saiu a passos lentos. Ela usava um fato de saia e casaco preto, impecavelmente cortado, o cabelo preso num coque baixo e elegante, o rosto com uma maquilhagem discreta. Ao caminhar sobre o mármore com seus saltos altos, cada passo parecia pisar o coração de João. Ela parou a cerca de 3 metros dele, olhando-o com calma, sem qualquer emoção nos olhos. Ao vê-la, os olhos de João iluminaram-se. Esforçou-se por se arrastar para a frente,
os joelhos a sangrarem no cimento áspero. Mas ele não pareceu notar. Sofia, eu errei. Não devia ter te abandonado na noite de núpcias para ir buscar a Beatriz. Fui um idiota. Desculpa, eu faço uma vênia. Podes bater-me, insultar-me, o que quiseres. Só te peço que ajudes o grupo Mendes. Que me ajudes a mim. Dito isto, ele realmente se curvou na direção da Sofia, a testa a bater com força no chão, fazendo um som surdo e ficando rapidamente vermelha. Os jornalistas à volta disparavam os flashes ainda mais depressa. Os comentários dos funcionários tornaram-se mais audíveis. Mas a Sofia permaneceu impassível, até recuou meio passo, evitando a sua vênia. João, o que é que estás a fazer? Já não temos qualquer relação matrimonial. O destino do teu grupo não tem nada a ver comigo. João levantou a cabeça, o rosto coberto de lágrimas e sujidade, uma imagem de miséria. Sofia, mesmo que já não sejamos marido e mulher, em nome do nosso passado, em nome da boa relação que as nossas famílias já tiveram, ajuda-me desta vez. Se me ajudares, faço tudo o que quiseres. Posso dar-te metade das ações do Grupo Mendes. Posso ser teu escravo, por favor. Ao ouvir isto, a Sofia soltou uma pequena gargalhada, não muito alta, mas que se ouviu claramente por toda a praça. O nosso passado? João, na noite de núpcias. Quando foste à chuva buscar a Beatriz, por que é que não pensaste no nosso passado, quando estiveste com ela no hotel, deixando-me sozinha no nosso quarto nupcial? Por que é que não pensaste no respeito pela família Almeida? Ela fez uma pausa e levantou a voz, garantindo que todos os presentes ouvissem. Vou dizer-vos a todos mais uma vez. Na noite de núpcias este senhor, o meu ex-marido, para ir buscar a sua amante, Beatriz Costa, ao aeroporto, abandonou-me, a sua esposa recém-casada, no quarto nupcial. Quando ele voltou no dia seguinte, descobriu que eu tinha levado o meu dote de 1.000 milhões de euros e tinha ido embora. Agora que a empresa dele está falida, vem para aqui ajoelhar-se e implorar-me. Digam-me, devo ou não devo ajudá-lo? Estas palavras fizeram a praça explodir em comentários. Meu Deus! Então foi mesmo assim? O João Mendes é um canalha. Levou os 1.000 milhões, a dona Sofia fez muito bem. Este tipo de homem merece ficar sem nada. E ainda quer a ajuda da dona Sofia. Que piada! As câmaras dos jornalistas aproximaram-se ainda mais. O rosto de João ficou pálido. Ele não esperava que a Sofia expusesse o assunto em público, destruindo completamente a sua última réstia de dignidade. Ele queria refutar, mas os seus lábios tremeram e não conseguiu dizer uma única palavra. A Sofia olhou para o seu ar desolado, sem um pingo de compaixão nos olhos. João Mendes, lembra-te disto. O teu destino de hoje foi uma escolha tua. Quando me traíste, já devias ter pensado que isto ia acontecer. As dívidas do teu grupo terás de pagar cada cêntimo. Quanto a implorar, podes ajoelhar-te até ao fim dos tempos. O meu coração não amolecerá. Dito isto, ela virou-se e entrou no edifício. Depois de alguns passos, parou e virou-se para o Sr. Lopes. Senhor Lopes, mande a segurança limpar isto. Não quero pessoas desnecessárias a bloquear a entrada da empresa e a perturbar os funcionários. Sim, dona Sofia. Os seguranças avançaram imediatamente, agarraram no João, que ainda estava ajoelhado, e arrastaram-no para fora da praça. João debatia-se, gritando: Sofia! Por favor! Mas a silhueta da Sofia já tinha desaparecido atrás das portas de vidro, sem olhar para trás. As pessoas à sua volta apontavam-no e comentavam. Os flashes dos jornalistas ofuscavam-no. Ele foi arrastado pelos seguranças para a berma da estrada e atirado com força ao chão. Beatriz, completamente abandonada por João e sem um tostão, despejou todo o seu ressentimento em Sofia. Enfiada no seu quarto de hotel, via as notícias do sucesso de Sofia no mundo dos negócios e a imagem patética de João a ser arrastado pelos seguranças para fora do Grupo Almeida. Os seus olhos encheram-se de um ódio venenoso. Sofia, a culpa é toda tua. Se não fosse por ti, o João não me trataria assim, e eu não estaria nesta situação. Beatriz apertava o telemóvel,
as unhas quase a cravarem-se na palma da mão. Murmurou para si mesma, rangendo os dentes. Vou arruinar a tua reputação. Vais provar o que é ficar sem nada. Depois de muito pensar, Beatriz focou-se no projeto de energias renováveis no Sudeste Asiático que Sofia estava a desenvolver. Pagou uma fortuna a uma equipa de falsificadores do mercado negro para criar um conjunto completo de provas falsas, incluindo um falso acordo de cooperação entre Sofia e uma empresa de fachada no estrangeiro, registros de transferências de fundos forjados e o suposto testemunho de um funcionário interno, tentando acusar Sofia de usar o projeto para desviar 50 milhões de euros do fundo específico para cometer fraude comercial. Com tudo preparado, Beatriz enviou anonimamente estas provas a vários meios de comunicação conhecidos por perseguirem escândalos financeiros e, secretamente, depositou-as na caixa de denúncias da Autoridade de Supervisão Comercial. Ela calculou o momento perfeito. Na véspera da assinatura do contrato entre o Grupo Almeida e o parceiro internacional, estas bombas explodiram na internet. Num instante, a hashtag Sofia Almeida Fraude Comercial tornou-se o tópico mais pesquisado. As câmaras dos jornalistas voltaram a cercar a entrada do Grupo Almeida. A Autoridade de Supervisão também enviou inspetores, exigindo que o Grupo Almeida suspendesse o projeto e cooperasse com a investigação. Na sala de reuniões do grupo, os executivos andavam de um lado para o outro, ansiosos. O diretor técnico estava particularmente aflito. Dona Sofia, a opinião pública na internet está contra nós. O nosso parceiro também nos enviou um pedido de esclarecimento, a perguntar se devemos adiar a assinatura. Os inspetores da Autoridade de Supervisão estão lá embaixo à espera. O que é que fazemos? Sofia, no entanto, estava excepcionalmente calma. Analisava as provas forjadas por Beatriz, passando o dedo levemente sobre a assinatura no falso acordo, um sorriso frio nos lábios. A imitação desta assinatura está bastante bem feita. Mas em todos os documentos importantes que assino, deixo sempre uma marca em miniatura ao lado da assinatura. Vejam aqui, ela apontou para um canto da assinatura. Todos se aproximaram, e de facto, viram uma pequena cruz quase invisível. No acordo falsificado, essa marca não existia. Sofia pegou nos registros de transferência. O fluxo de capital do nosso grupo passa por uma tripla verificação em cada transação. O selo financeiro neste registro de transferência é falso, e o número de série não corresponde ao nosso registro. Quanto ao suposto testemunho do funcionário interno, se verificarem, esta pessoa nem sequer trabalha na nossa empresa. Nesse momento, o Sr. Lopes entrou, segurando um relatório de investigação. Dona Sofia, já descobrimos. Estas provas falsas foram encomendadas pela Beatriz. Já temos os registros das conversas dela com a equipa de falsificação, bem como os comprovativos das transferências bancárias que lhes fez, e até a filmamos a colocar a denúncia na caixa de correio da Autoridade de Supervisão. Acontece que Sofia já previa que Beatriz não se conformaria e tinha pedido ao Sr. Lopes para vigiar. Cada movimento de Beatriz estava sob vigilância. Sofia assentiu, a voz ainda calma e firme. Notifiquem o departamento jurídico para emitir imediatamente um comunicado de esclarecimento. Divulguem todas as provas, incluindo a marca da assinatura, os registros dos selos oficiais e as provas concretas da falsificação de provas por parte da Beatriz. Além disso, contactem a Autoridade de Supervisão e entreguem-lhes este material. E, ao mesmo tempo, apresentem uma queixa contra a Beatriz por denúncia caluniosa e difamação comercial. Ela fez uma pausa e acrescentou: marquem a conferência de imprensa para daqui a 1 hora. Quero esclarecer este assunto pessoalmente. 1 hora depois, a conferência de imprensa do Grupo Almeida começou pontualmente. Sofia, sentada na mesa principal, de frente para os jornalistas, primeiro apresentou o fluxo de caixa real do projeto e os registros de auditoria. Em seguida, mostrou os registros das conversas de Beatriz com a equipa de falsificação, os comprovativos de pagamento e o vídeo dela a entregar a denúncia. Relativamente aos rumores de fraude comercial na internet, são completamente infundados. Estas supostas provas foram forjadas pela senhora Beatriz Costa, como retaliação contra o Grupo Almeida e contra mim pessoalmente.
Já apresentamos uma ação judicial para responsabilizar legalmente. Os jornalistas entraram em polvorosa, levantando as mãos para fazer perguntas. Dona Sofia, por que é que a Beatriz Costa fez isto? Que conflito existe entre vocês? Sofia olhou para a câmara, a voz calma, mas cheia de confiança. Beatriz Costa era a amante do meu ex-marido, João Mendes. Na noite de núpcias, o João abandonou-me no nosso quarto para ir buscar ao aeroporto. Foi por isso que decidi terminar o casamento. Mais tarde, a empresa do João faliu. E a Beatriz, não conseguindo obter qualquer benefício, transferiu o seu ressentimento para mim e planeou esta farsa. Enquanto Sofia falava, o ecrã gigante mostrava as imagens de vigilância de João a conduzir para o aeroporto na noite de núpcias. A gravação de Beatriz a importuná-lo no hotel e as provas completas da sua conspiração com a equipa de falsificação. Após a conferência de imprensa, a opinião pública inverteu-se completamente. Os internautas insultaram a maldade de Beatriz e elogiaram a inteligência e determinação de Sofia. A autoridade de supervisão também emitiu rapidamente os resultados da investigação, confirmando a legalidade do projeto do Grupo Almeida e abrindo um processo contra Beatriz por denúncia caluniosa. Beatriz, escondida no hotel, viu as notícias repletas de insultos e a notícia da sua investigação, e entrou em pânico. Tentou fugir, mas mal chegou à porta do hotel, foi interceptada pela polícia. Beatriz Costa está detida por suspeita de denúncia caluniosa e difamação comercial. Por favor, acompanhe-nos para interrogatório. As pernas de Beatriz fraquejaram e ela caiu no chão a chorar. Não fui eu. Foi a Sofia que me obrigou. Mas ninguém ligou aos seus gritos. Foi levada pela polícia e metida num carro patrulha. Em pouco tempo, os seus podres no estrangeiro, como dívidas, falsificação de currículo e envolvimento em adultério, foram todos expostos. Ela ficou completamente desacreditada. Até a sua família e amigos cortaram relações com ela. O que a esperava era a punição da lei. 3 dias depois da detenção de Beatriz, o anúncio de liquidação por falência do Grupo Mendes encheu as manchetes das principais plataformas financeiras. João vendeu todas as suas propriedades e ativos. Até o seu carro de luxo, com apenas 2 anos, foi vendido a baixo preço. Mas mesmo assim, não conseguiu tapar o buraco da empresa. No final, só pôde assistir ao letreiro do Grupo Mendes a ser retirado do edifício. Os seus antigos parceiros evitavam-no, e até os seus familiares lhe fechavam a porta. Um dia, João, com os poucos milhares de euros que lhe restavam no bolso, estava agachado numa banca de comida de rua, a comer um pão frio. O telemóvel mostrou uma notícia financeira. A manchete era: Grupo Almeida adquire ativos de qualidade do Grupo Mendes. Projeto de energia renovável no Sudeste Asiático entra em produção. Sofia Almeida, a nova rainha dos negócios. Ele olhou para a fotografia de Sofia no ecrã, vestida com um fato de alta costura, a cortar a fita na cerimônia de inauguração. Na foto, ela estava radiante, rodeada por magnatas dos negócios nacionais e internacionais, um contraste gritante com a sua atual miséria. A mão que segurava o telemóvel tremia, as migalhas do pão caíam no chão, e a comida na sua boca perdeu todo o sabor. Se ele não se tivesse deixado levar pela Beatriz, se não tivesse abandonado a Sofia na noite de núpcias, a pessoa ao lado dela, a partilhar a glória, deveria ser ele. Mas não há como voltar atrás. Ele próprio destruiu tudo. Nesse mesmo momento, na festa de celebração do último andar do Grupo Almeida, a torre de champanhe brilhava, e os executivos brindavam. O velho senhor Almeida olhava para a sua neta, cheia de espírito, e sorria de orelha a orelha. Sofia, desta vez, com a aquisição da linha de produção de energias renováveis dos Mendes e o sucesso do projeto no Sudeste Asiático, o nosso império industrial expandiu-se em 30%. Foi uma jogada brilhante. Sofia levantou a sua taça de champanhe e brindou com o avô. A voz calma. Avô, isto é mérito da equipa.
Além disso, a linha de produção dos Mendes já era compatível com o nosso projeto. Adquiri-la a baixo preço preencheu uma lacuna nossa. Foi um bom aproveitamento. O diretor do Departamento de Negócios Internacionais concordou prontamente. Dona Sofia, se não fosse a sua previsão do mercado e a decisão ousada de adquirir os ativos de qualidade dos Mendes, não teríamos conseguido duplicar a nossa capacidade de produção tão rapidamente. Agora, até vários grandes clientes europeus nos procuraram para assinar contratos de fornecimento a longo prazo. O Sr. Lopes aproximou-se de Sofia e sussurrou. Dona Sofia, acabamos de saber que o João Mendes vendeu a sua última casa antiga e agora vive num pequeno quarto alugado nos subúrbios. Ele ainda tentou arranjar um trabalho temporário aqui, mas foi barrado pelos seguranças à porta. Sofia apenas olhou brevemente pela janela, sem qualquer emoção. Não lhe ligues. O caminho dele foi uma escolha dele. Já não tem nada a ver conosco. A meio da festa, o editor-chefe da principal revista financeira do país apareceu de surpresa, querendo fazer uma entrevista exclusiva com Sofia. O título já estava pensado. De dote bilionário a trunfo. A ascensão de Sofia Almeida. De esposa traída, a rainha dos negócios. A assistente perguntou, hesitante. Dona Sofia, devemos aceitar? Receio que possa gerar mais controvérsia. Mas Sofia sorriu e concordou. Ótimo. Aproveito esta oportunidade para que todos saibam que a força de uma mulher nunca vem do casamento, mas sim do poder que ela tem nas suas próprias mãos. Após a publicação da entrevista, Sofia tornou-se um fenômeno na internet. A sua história foi aclamada por inúmeros internautas como o epítome da mulher independente. As ações do Grupo Almeida dispararam. Os seus ativos pessoais também cresceram com os lucros do projeto. O dote de 1.000 milhões de euros que ela levou consigo duplicou em menos de meio ano, tornando-a uma verdadeira bilionária. Um dia, Sofia tinha acabado de terminar uma videoconferência internacional quando o Sr. Lopes lhe trouxe outra notícia. Dona Sofia, o caso da Beatriz Costa foi sentenciado. Por denúncia caluniosa e difamação comercial, foi condenada a 3 anos de prisão. As suas dívidas no estrangeiro também estão a ser cobradas. E a sua família cortou todas as relações com ela. Ninguém se importa com ela. A mão de Sofia, que estava a assinar um documento, parou por um momento, e depois continuou a escrever. A voz calma. Ela mereceu. A lei fará justiça a todos. 2 meses depois, o Grupo Almeida liderou a criação de uma aliança da indústria de energias renováveis. Sofia foi eleita presidente do conselho. Numa cimeira internacional de energias renováveis, ela discursou como representante do seu país. O seu bilinguismo fluente e a sua análise precisa do setor impressionaram os magnatas estrangeiros presentes. Após a reunião, um magnata europeu entregou-lhe o seu cartão de visita, querendo estabelecer uma parceria profunda. Senhora Almeida, a sua coragem e visão impressionam-me. Acredito que a nossa colaboração criará um valor imenso. Sofia sorriu e apertou-lhe a mão. A cooperação ganha-ganha é o futuro do desenvolvimento do setor. Após a cimeira, Sofia regressou ao seu país. Mal saiu do avião, viu os funcionários do Grupo Almeida a receber, lá com uma faixa. Pela janela do carro, as luzes de neon da cidade brilhavam. Olhou para o seu reflexo no retrovisor e lembrou-se daquela noite de núpcias chuvosa. Das costas de João, a afastar-se. Parecia que tinha sido noutra vida. Agora, vivia na sua própria mansão numa encosta, rodeada por subordinados e familiares leais, com um vasto império comercial nas mãos. Já não precisava de se submeter a ninguém, nem de se sacrificar por um casamento falso. Um dia, Sofia teve uma tarde rara de descanso e tomava chá com o avô no jardim da antiga casa da família. O avô olhou para ela e suspirou. Sofia, quando te casaste com o João, eu preocupava-me que fosses maltratada. Agora vejo que as minhas preocupações eram infundadas. Tu és mais capaz do que ninguém. Sofia serviu mais chá ao avô. Sorrindo. Avô, foi a família Almeida que me deu esta força. E foi essa experiência que me fez perceber que não podemos depender de ninguém além de nós mesmos. Enquanto conversavam,
A assistente enviou uma fotografia. Era o João, a carregar tijolos numa obra. Diziam que, para pagar as dívidas, ele tinha de fazer biscates. O seu antigo ar confiante tinha desaparecido por completo. Sofia olhou para a foto e guardou o telemóvel, sem lhe dar mais atenção. Para ela, João e Beatriz eram apenas passageiros na sua jornada. O seu futuro era um oceano de estrelas, de infinitas possibilidades de negócio. Uma vida verdadeiramente brilhante que lhe pertencia. 6 meses depois, na gala anual de prêmios do mundo dos negócios, Sofia, num longo vestido vermelho, subiu ao palco para receber o prêmio de empresária do ano. Sob as luzes, o seu sorriso era confiante e radiante. A plateia aplaudiu de pé. O apresentador perguntou-lhe: Dona Sofia, que conselho daria às mulheres de hoje? Sofia pegou no microfone, a sua voz clara e firme. Nunca depositem a vossa vida nas mãos de outra pessoa. A vossa força, a vossa riqueza, o vosso futuro, devem estar nas vossas próprias mãos. Quando forem suficientemente fortes, todas as tempestades se tornarão medalhas na vossa jornada. As suas palavras foram recebidas com outra ovação. Ela estava no palco, a olhar para as milhares de luzes na plateia, sabendo que tinha verdadeiramente chegado ao topo.